Essa palavra hoje é como uma flecha e ela é pontual para hoje, para a sua vida. Está lá em Isaías 54 que diz: canta, ó estéreo, tu que não deste a luz, irrompe em cantos e clama em alta voz. Tu que não entraste em trabalho de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda e permita-os estender as cortinas das tuas habitações. Não faça de forma restrita, alonga as tuas cordas e fortalece as tuas estacas, porque tu transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. Não temas, porque tu não serás envergonhada, nem tu serás confundida, porque tu não serás envergonhada. Portanto, tu te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais da desonra da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o teu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, será ele dominado, em nome de Jesus. A palavra de Deus para nós hoje é: começa a ampliar o lugar da tua habitação, estende para todos os lados. E a Bíblia diz assim, ó: não seja restrita, não pense pequeno, alarga a habitação, porque ele vai transbordar. Existe algo que antes que o Senhor faça na nossa vida, ele vai pedir para nós tomarmos algumas posições. Ele disse antes de ele disse: alarga a habitação da tua tenda, porque vai transbordar. Hoje, em nome de Jesus, alarga esse lugar de adoração na sua vida. Se você pode alargar esse lugar no seu coração, dizer: Deus, eu quero pegar as minhas estacas e colocar além dos meus limites, além daquilo que eu acredito, aquilo que eu sonho. Eu quero estar além, viver além, para que o teu Espírito venha sobre mim com graça, me enchendo com misericórdia. Eu quero dizer para você assim: existe o sobrenatural de Deus e Deus quer nos mergulhar nele. Tanto tempo eu vivi uma vida cristã medíocre, pequena, rasa, centrada em mim mesma. Quanto tempo perdido, quando tudo que eu precisava era me lançar nesse lugar da presença de Deus e viver aquilo que eu jamais imaginei que eu ia viver. Eu lembro que eu ia em algumas ministrações e as pessoas davam esses testemunhos. Eu dizia: ai, Deus, queria tanto viver isso. Não sei se isso queima no seu coração. Tipo, eu pensava assim: eu nasci para isso. Quando eu era pequena, eu pensei assim: eu nasci para ser crente, eu não tenho outro lugar. Meu coração é dele, eu não teria outra forma de viver a não ser para ele, me entregar para ele. E quando nós nos entregamos para ele, nós começamos a viver o sobrenatural de Deus nas pequenas coisas. E aí uma outra mulher me chamou e disse assim: Vivi, eu tive uma visão, eu estava aqui orando, não conheço ela, é mulheres do Brasil inteiro. E ela disse assim: Deus das nossas cozinhas, gente, isso eu achei lindo, das nossas cozinhas, Deus está levantando guerreiras. Das nossas cozinhas, Deus está levantando mulheres com propósito. Eu falei: uau! Dos lugares simples da nossa casa, mulheres simples, Deus está levantando. Os momentos que Deus mais me marcou foi nos dias da minha faxina. Era balde para um lado, era vassoura para outro. Quem olhasse assim: tá louca. Mas era lá na faxina. Eu botava sempre uma ministração para escutar. Quem gosta disso? Bota uma ministração e eu não sou da música. Não sou, gente, ficar ouvindo música. Eu gosto de ouvir ministração. E assim eu sempre digo: Senhor, me guia na escolha. E eu sou muito ministrada. E eu lembro que os dias que o Senhor me marcou foram dias de eu, naquele chão, às vezes com cloro, com detergente, com veja, e lágrima e baba, e a graça de Deus vindo. Sabe por quê? Porque esse é o nosso lugar de autoridade. Quando nós estamos cuidando da nossa casa, quando nós estamos lá, é o nosso lugar de autoridade. Outro dia, tem um livro que eu quero indicar para vocês. O nome do livro é A Celebração das Disciplinas, Richard Foster. É um livro antigo. E é um livro que Deus falou muito comigo há anos atrás. E nas primeiras páginas daquele livro, eu lembro que... Depois eu vou pôr a foto dele lá no meu Instagram para vocês. Quem quiser depois, olha lá.
Eu lembro que uma coisa ele fala sobre algumas disciplinas espirituais, como o jejum, a oração, a solitude, tempo a sós com Deus. E aí ele dizia assim, não é que você praticando essas coisas, você vai ser levada para esse lugar. Não é que você praticando vai haver mudanças, mas você praticando essas coisas, elas vão te levar a um lugar de transformação. Às vezes a gente vai para a oração com o coração tão fora, e a gente sai da oração com o coração tão dentro, não é assim? A gente começa sem vontade, ai Deus, eu estou aqui, sabe por quê, Senhor? A gente começa, e Deus começa a vir, de repente você está levantando uma guerreira, de repente você já está marchando dentro de casa, porque é nesse lugar, quando nós obedecemos nas pequenas coisas. Então quando você limpa a sua casa, aproveita fazer isso quando não tiver ninguém em casa, e bota ele ali e diz, Pai, é eu e tu aqui, ó, essa é a minha responsabilidade, esse é o lugar que eu devo estar, aqui tem unção para ser derramada. E Deus está levantando mulheres simples, mulheres que não têm nada, mas que têm tudo, que Ele é, que Ele seja o teu tudo. E Deus tem compartilhado no meu coração uma palavra sobre maturidade. Como nós sofremos com a imaturidade. Nossa, muitas vezes, e do outro. Como nós também somos tentadas a agir imaturamente. Eu aprendi uma lição há alguns anos atrás, eu jamais vou me esquecer. Aquilo foi como uma flecha no meu coração. Dizia assim, ó, não tenha reações, tenha ações. Eu falei, mas por quê? Porque as ações, elas independem do outro. Você tem uma ação, é sua. A reação depende do que o outro vai fazer. Não tenha reações, tenha ações. Eu sinto hoje Deus pegando nós, sabe aquela prata, aqueles utensílios de prata? Hoje o Espírito Santo pegou um paninho de polir e vai polir a gente. Vai começar a tirar algumas sujeirinhas que nos impedem de refletir a Ele. Sabe quando que a prata está pronta? Quando ela reflete aquele que está purificando ela. Hoje o Senhor quer começar a limpar para que nós possamos a refletir e caminhar além daquilo que nós... E é engraçado que assim como nos profetas, se você vai ver Isaías, Jeremias, todos eles, aquilo que eles ministraram, aquela mensagem primeiro alcançou a vida deles. Não acreditem em pessoas que sobem para ministrar uma palavra que elas não viveram. Porque a palavra se torna vida quando nós a vivemos. E você pode ter certeza de uma coisa, você vai sempre ministrar para alguém o que Deus está fazendo em você ou já fez. Porque sai com vida. Sai com muita vida. E quando eu falei assim, ó, maturidade, vou ministrar sobre isso, estava no meu coração. Gente, eu fui tão provada. Tão provada. Tem até uma situação até engraçada, mas eu não posso contar. Não dá, essa não dá. Porque os áudios estão indo, se fosse só a gente, eu contava. A pessoa vai saber daí. Aí eu não posso ser imatura. Mas dá vontade de contar. Mas eu venci. E até o Telmo, uau, você venceu. Eu falei, venci. Eu perguntei para ele, você venceria? Ele não, venceria. Mas Deus, Ele nos prova naquilo que nós vivemos. Então, principalmente se você diz assim, não, vou ser madura, se prepare, você vai ser posta à prova. Amém? Muitas mulheres ainda têm seu passado mal resolvido. Muitas. A gente faz aquela sujeirinha para baixo do tapete, tá tudo resolvido. São meninas que têm 30, 40 anos, 25, mulheres que são crianças. Até tem uma amiga nossa que a gente de vez em quando fala, a mãe dela casou com 13 anos. Teve filho em seguida. 13 anos. Gente, a minha filha tem 14, eu não imagino a minha filha cuidando de um bebê. Não imagino como que é engravidar, um parto. Muitas vezes era parto normal com 13 anos, 14 anos. E essa mulher hoje já tem 60 e poucos anos, é mãe de uma amiga minha. E a gente sempre comenta como ela é ainda uma criança de 13 anos. Ela tem 60, mas como ela foi podada, como ela foi violentamente, não passou pelo processo de amadurecimento, ela permaneceu com 13 anos. Mesmos sentimentos, mesmos pensamentos. Eu lembro de épocas da minha vida que eu estava com algumas mulheres perto de mim, eu dizia, eu estou na creche ou eu estou... Porque eram sentimentos, pensamentos, dorzinha.
Fica triste pouca coisa. E isso vem de coisas mal resolvidas na nossa vida, que não são amadurecidas. Mulheres que ficaram presas em traumas, palavras, cultura familiar. Mesmo aqueles que são imaturos, estão presos na imaturidade. Eu tinha uma amiga de adolescência muito preciosa. Sabe aquela pessoa que você ama de graça? Ela não precisa fazer nada. Na verdade, até ela fazia um monte de coisa para me deixar triste. Eu dizia, fulana, vamos lá comer um x-salada na época. Ai, não gosto de salada. Sabe aquela amiga que não é comparsa tua, não é tua parceira, mas tu ama ela? Tu tá sempre tentando chamar ela para perto. E ela era essa pessoa, vida inteira, até o dia que eu disse, chega. Tentei. Só que a gente até hoje se encontra, né? E ela era uma mulher bonita, sabe? Mulher bonita, inteligentíssima. Mesmo a gente com 15 anos cada uma, ela era muito inteligente, muito sábia. E eu lembro que ela se sentia uma coitada. Eu dizia, poxa, tu não é coitada. Vamos lá, tu vai conseguir. Olha que lindo que tá o teu cabelo. Ai, não, tá muito amarelo. Sabe aquela coisa? Ai, que linda essa tua vestida. Ai, mas é porque nunca aceitava nada. Os anos se passaram. Eu tô com 40 anos. E ela também. Aí esses dias, fui visitar ela. Quando ela me viu, ela chegou a ficar tremendo assim. Ai, não acredito, que saudade, a gente se abraçou. E eu vi a mesma menina de 15 anos, presa. A cultura familiar. Os problemas deram uma crescidinha, porque o problema de 15 anos para 40 muda um pouquinho. Mas a mesma não amadureceu, não cresceu. Mesmo estilo de vida. E eu pude conversar com ela e ficar dizendo assim, Deus, eu quero te agradecer, porque de certa forma, eu tenho crescido e amadurecido em ti. E eu ainda comentei com ela, fulana, vamos ficar mais perto. Fiz a mesma coisa de 15 anos. Vamos lá e tal. E ela, tá, eu já sei. Ela vai dizer não, mesmo x-salada que ela dizia não pra mim, ela vai dizer de novo numa outra coisa. Porque não mudou, não amadureceu. Mesmo aqueles que são imaturos, eles estão num processo de maturidade. Tem as pessoas que são imaturas, mas elas estão num processo. Vocês entendem isso? Tem pessoas que têm a imaturidade natural, mas elas estão amadurecendo. Algumas pessoas aqui na igreja que eu posso conversar, estão caminhando. Às vezes eu acho tão bonitinho, né? Eu digo assim, a fulana vem, ai, Deus me falou isso. Eu falei, uau, já está ouvindo a voz de Deus, já está se posicionando, porque o crescimento faz isso. Mas Paulo, e hoje eu vou falar sobre maturidade, no sentido que, muitas vezes, já éramos para nós estar lá na frente, e nós estamos ainda parados e estacionados. Entendem o que eu quero dizer? Eu vou falar dessa maturidade hoje, de uma maturidade que nós já devíamos estar vivendo, coisas que nós já devíamos estar desfrutando, e nós estamos paralisados. Paulo fala isso em Hebreus 5:11. Se você puder abrir. Hoje a palavra vai ser uma carne grossa. Quem gosta de churrasco? Ele diz assim, Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito a dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você imagina encher uma mamadeira de leite, botar 4 colheres de mucilon, meia de açúcar, bater assim, botar no micro-ondas, dá para você tomar hoje. Não combina, não é alimento. Mas muitas de nós espiritualmente estamos tomando mucilon. E Deus está doido para arrancar a mamadeira e o bico da nossa boca. Às vezes eu converso com algumas mulheres até aqui mesmo. Porque, gente, Deus tirou o bico da minha boca e a mamadeira. Às vezes eu quero lá voltar, Eu fui uma criança que eu tinha o cheiro. Quem é que teve o cheiro?
Eu tinha, gente, era um cobertor encardido. A minha mãe, quando voltava para lavar, era um desespero. Aí não sei se é coisa hereditária isso, mas a Bela também tem o cobertor encardido dela. E quando eu lavo, quando a gente lava, é um desespero, sai um caldo preto. E às vezes a gente quer voltar para algumas manhas da gente, algumas coisas que Deus já tirou. Primeiro princípio da maturidade, se prepare para perder coisas. Como que você age quando você perde coisas? Você sapateia? Você chora? Perder faz parte do processo. E deixa eu falar mais. Amadurecer, às vezes, Deus vai permitir que pessoas saiam da sua vida. Não é que a pessoa é ruim, que ela é desgraçada, que ela é má. Sabe aquele afastamento que vem de Deus, que faz você crescer? Tem pessoas na nossa vida, eu já falei isso aqui uma vez, quando construíram esse lugar, no mínimo aqui tinha muitas estacas, certo? Quando você vai fazer uma construção, você precisa de estacas para sustentar aquilo que está sendo construído. Mas depois que a construção está pronta, o que acontece? Tiram-se as estacas, ficam-se as colunas. Tem gente na nossa vida que é coluna, que Deus vai estabelecer como coluna, nunca vai sair. Igual essa coluna, quando a gente foi fazer aqui, arquitetar um negócio, para que tanta coluna? Mas é o que sustenta. Algumas pessoas na nossa vida são estacas que Deus precisa remover para que nós possamos cumprir o objetivo pelo qual Ele nos chamou. Se você está sofrendo porque algumas pessoas saíram da sua vida, você trocou o hall de amizade, você está num outro tempo, abrace essas novas pessoas, abrace o novo momento. Elas fazem parte daquilo que Deus tem para a sua vida. Amadureça. Pare de chorar pelo que já foi. Eu lembrei de uma palavra que a Bíblia diz que Samuel era um profeta. Pensa, um homem de Deus que ouvia a Deus. Não era um homem, é um homem que ouvia a voz de Deus. Deus foi falar com ele, para de chorar por Saul. Samuel estava chorando, ai Saul, por que ele não deu certo o reinado dele? Porque ele falou, para de chorar, que esse eu já rejeitei, eu já arranquei, e te levanta, porque eu vou te chamar para ungir um novo rei. Aqui talvez tem muitos Samuéis chorando por um Saul que já foi. Deus já falou para você. Eu estou vendo gente assim, ó, me olhando tipo assim, nossa, essa é verdade. Enquanto você não abrir o seu coração para o novo de Deus, o velho vai te impedir de viver. Pessoas que têm a vida assim, ó, parada, eu me sinto tão parada, eu geralmente é no alvo, eu digo, tem alguma coisa que tu está entristecida com o passado, então é isso que precisa ser entregue, resolvido. Nós precisamos ir de encontro àquilo que Deus tem para nós. Maturidade é uma conquista, porque ali está falando assim, ó, sabe quem que é maduro? Depois vocês vão ler em casa direitinho. Vocês lêem ali Hebreus 5:11, ele vai dizer assim, ó, aqueles que exercitam constantemente. O maduro é aquele que põe em exercício constante aquilo que Deus mostrou para ele. Todas aqui, eu tenho convicção que tem palavras de Deus sobre a sua vida. Tem palavras do céu sobre você. O que você tem feito com aquilo que Deus te disse? Uma vez eu recebi uma palavra que para mim, exortação, e aquilo geralmente está ali. O homem me deu uma palavra e ele falava assim, no final de toda a palavra, ele falou, tenha cuidado de fazer tudo aquilo que o Espírito Santo se mover no teu coração. E desde então, eu não quero ser negligente à voz do Espírito Santo no meu coração. Eu quero estar no exercício daquilo que Ele me chamou. Às vezes é um simples telefonema. Esses dias uma menina que me deu um testemunho. Ela estava na casa dela, estendendo roupa, e Deus falou assim, ó, liga para fulana. E ela, essa coisa da minha cabeça, já estou começando a inventar coisa e tal. Quando ela chegou em casa, a mensagem da fulana no celular dela. E eu disse assim para ela, nem fica feliz, te arrepende. Porque era para te ter ligado. E é Deus te dizendo, filha, eu te chamei. Quando você começa a obedecer nas pequenas coisas, Ele começa a te colocar em lugares um pouco mais... A Bíblia não diz assim, ser fiel no pouco. Porque no muito eu vou te colocar. Sabe por quê? Porque Deus só pode confiar um muito para pessoas maduras. Deus só pode confiar algumas coisas para nós quando nós tivermos nosso coração amadurecido. O que você constantemente lê, por isso que eu digo é um exercício, o que você lê, se relaciona, com quem você se relaciona, ouve,
vê, discipula você. Você é aquilo que você tem se envolvido. Quem viaja pelo Brasil sabe do que eu estou falando. Cada lugar tem algo específico da cultura daquela terra, que às vezes quer prender. Mas geralmente nesses lugares aparecem homens e mulheres que sobrepõem a cultura, porque eles estão caminhando com algo do céu. Então, eu acredito que nós precisamos repensar o que você tem ouvido, o que você tem lido, com quem você tem andado, com quem você tem conversado. Isso tem construído o seu coração. E tem falado se você é maduro ou não. Sabe aquelas conversas bobas de falar da vida dos outros? Que a gente não está falando mal, a gente só está comentando. Vocês riem, né? Ou as mais espirituais, aí fala para a gente orar. Só estou falando porque a gente vai orar por isso, né? Nunca oro. Essas conversas bobas. Vocês lembram daquelas pessoas bem fofoqueiras? Todo bairro tinha uma. Faladeira. Né? Você fala, aquela lá é faladeira. Ai, se tu cai na boca da fulana. Ai, minha filha, as filhas, né, antigamente, não pode cair na boca da ciclana. Hoje, eu não sei, hoje tem Facebook, não precisa mais das faladeiras. Mas, antigamente, você cair na boca da fulana era um desespero. Só que, você vai concordar comigo, quantas de nós, os anos se passaram, e nós olhamos para essa mulher que era faladeira, falava da vida de todo mundo, vivia a vida dela comentando, sempre tinha um aspecto negativo. Sabe aquela pessoa que sempre tem um aspecto negativo? Aí ela é bênção, mas... Ai, estava muito legal a festa, mas... Sempre tem aquele comentário ferino. Ela é infeliz nas colocações dela. Ela está sempre... Eu lembro de algumas mulheres e eu olho para a vida delas hoje. Primeiro, aquilo que elas falaram da filha dos outros, a filha dela viveu. Porque a palavra tem poder. E a Bíblia diz que naquilo que tu julga, tu és julgado na mesma medida. E as pessoas, sabe que elas ficaram imaturas? Porque quando você fica só no nível da vida dos outros, você não cresce. Porque você não olha para você. Você está sempre olhando o outro. O que o outro tem, o que o outro está fazendo. Em nome de Jesus, olhe para você. Melhore você. Critique menos. Sabe qual é o nível de maturidade que eu vejo numa pessoa? Quando ela consegue entender a falha do outro, quando ela para de criticar e começa a reconhecer os seus próprios erros. Quando ela não tem a necessidade de estar sempre certa. Gente, tem mulher que dá jeito de estar certa. Eu erro um pouco nisso. Às vezes, quando eu vejo que eu estou querendo dar a volta, epa! Que às vezes tem mulher que tem dificuldade de reconhecer que errou. Esses dias eu recebi um meme de um cara passando mal. O cara, tipo, como se tivesse um infarto. Cara, e várias, né, aqueles quadrinhos, no final dizia assim, desculpa. Ele só queria pedir desculpa, mas ele estava quase infartando. Porque tem mulher que tem dificuldade de pedir desculpa. Opa, errei. Eu tinha dificuldade, eu diagnostiquei qual foi o meu problema. Esses dias. Eu pensava, não, era rejeição, acho que eu me sentia rejeitada, aquela coisa toda quando era criança, mas não. Eu lembrei de uma coisa. Uma vez, eu estava brincando, na nossa casa, era uma casa de madeira grande, sem nenhuma repartição, e o meu irmão, que é 2 anos e meio mais novo que eu, estava correndo comigo. Porta da sala, porta da cozinha, assim. Lembra daquela tramela antiga que a gente fazia assim para fechar? Aquela, os de 40 anos sabem, né? Aquela tramelinha. E a porta da nossa casa era dividida em 2 partes. A da cozinha, lembram que tinha que só abrir a parte de cima? Então, as 2 eram fechadas com essa tramelinha. E a gente correndo, e correndo, e correndo. De repente, o meu irmão, a casa era encerada, pegou o tapete e foi de cabeça naquela tramelinha. O que aconteceu? Ai, furou a cabeça dele, a testa dele. E aí aquela sangueira, minha mãe quase desmaiou. O meu pai ficou desesperado. E aí o que aconteceu? Naquela hora, os meus pais não souberam lidar com aquela situação. Gente, ele devia ter 2, 1 ano e pouco, então eu devia ter 4, eu acho. Eu lembro até hoje do meu sentimento. Esses dias eu estava orando, eu lembrei. Eu me senti tão culpada. E o meu pai falou, tu vai ver depois que eu chegar do hospital. Daí eu lembro que eu sentei na varanda da minha avó.
A minha avó tinha uma casa de madeira também, eu tremia tanto. E a minha avó brigou com ele. A menina não tem culpa, minha avó sempre defensora e tal. E ele, não, ela vai ver. E a minha avó disse assim, filha, não tem problema, a avó vai te dar um picolé. Me deu um picolé. Gente, eu lembrei de tudo isso. Só que por que eu estou falando isso? Porque eu lembrei que eu tinha um sentimento de culpa naquilo. Então sempre eu me sentia culpada. Depois desse incidente, eu comecei a me lembrar que o sentimento de culpa, ele me acompanhava. Às vezes eu não tinha culpa de nada, mas eu me sentia culpada. E às vezes essa retração de querer pedir desculpa, de reconhecer, poxa, errei, é verdade, eu não devia ter falado aquilo. Eu falei por causa daquilo. Era um esquema que eu fazia de defesa, para mim não sentir de novo aquilo. E Deus me mostrou, seja curada daquele dia, quando tinha 4 anos de idade. E quando eu entendi, esses dias o Thelma, assim, eu errei com ele numa coisa, acabei pensando mal dele numa coisa nada a ver. Que ele foi achar um negócio, eu falei, eu tenho certeza que está lá. E ele, não tá. E eu falei, quer ver que tá? Daí eu fui, não estava. Daí ele assim, sim, e agora? Agora me desculpa. Mas até nessas coisas pequenas, eu não conseguia pedir desculpa porque eu estava presa a isso. O segundo indicador de uma pessoa madura é que ela sabe reconhecer os seus erros. Ela ri de si mesma. Ela não tem necessidade de estar sempre certa. Às vezes na sua casa, um pedido de desculpa resolve tudo. A Bíblia fala que a palavra branda, ela desvia o furor. Então, e se você fica tentando se provar que você acaba que você não é. É igual aquele homem que chega em casa, quem manda aqui sou eu, hein? Pode crer que ele não manda mais. Se ele tem que dizer que manda, ele não manda mais. Porque a autoridade não está na palavra, a autoridade está na tua vida. Não é eu que digo assim, me obedece, hein? Porque as mães falam isso para os filhos. E eles não obedecem. Me obedece. E eles correm. Para de correr. E eles correm. Por que o pai dá uma olhada? E a coisa... Porque eles têm autoridade. A gente já perdeu com os filhos a autoridade. Mãe é uma coisa terrível. Eu não sei vocês, mas ser mãe com 40 anos, a gente fica muito boba. Deixa eles fazer... Eu com 25 anos era uma megera. Com 40 eu virei uma bobona. E o Thelmo que vai ali consertando. Porque nós precisamos ter maturidade para isso. Reconhecer. Então, em nome de Jesus, que você possa pegar essa área da sua vida hoje. Se você tem essa necessidade de falar mal dos outros, pelo amor de Deus, seja uma mulher que levanta outras mulheres. Se aquela mulher é difícil, porque tem mulheres que é difícil. Tem gente que dá vontade de falar. dá vontade de dizer que ela tá chata. Mas a gente engole. Quando você engole e quando você escolhe olhar o melhor daquela pessoa, você amadurece, você cresce. Eu falei sobre isso aqui outro dia, que eu precisei ir para a presença de Deus, para Deus curar o meu coração a respeito de algumas coisas. Porque a presença de Deus é esse lugar de cura. A correção de caminho que nós precisamos vem de Deus. Porque, gente, ser maduro... E eu vou falar algo para vocês que para mim, eu ouvi uma ministração sobre isso, eu tenho meditado nisso. A maturidade nos dá acesso. Você só acessa algumas coisas com maturidade. Uma faca na sua mão hoje não é perigo. Mas uma faca na mão de uma criança de 2 anos é muito perigoso. Quem já viu aqueles remédios? Mantenha fora do alcance das crianças. Porque ele pode ser mal administrado. Então tem coisas que são boas, depende de quem usa. Não é assim? Um remédio é muito bom na mão de uma pessoa que tem maturidade para usar. Ou ele pode ser muito ruim na mão de uma criança de 3 anos que vai achar que é bala e vai tomar tudo. Então algumas coisas em Deus nós só acessamos quando nós temos maturidade. Por isso que é tão importante amadurecer. E por isso que o inimigo tanto quer impedir o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Ele sabe que se a gente entender quem nós somos, nós vamos começar a acessar heranças em Deus, lugares que Deus nos chamou para estarmos ali. Vocês entendem isso? Isso é muito profundo. Queria que você abrisse Gálatas 4 agora. Quando eu li essa palavra alguns anos atrás, eu entendi tanta coisa na minha vida. Tanta coisa foi desvencilhada dentro do meu coração. Gálatas 4:1 diz assim: eu digo, porém,
que enquanto, presta bem atenção, o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo. Embora ele seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também se tornou herdeiro. A maturidade, ela é um acesso. Deus só colocará algumas coisas em suas mãos para administrar quando você for maduro para isso. Ele falou que enquanto o filho, ele é filho, mas ele não difere nada de um escravo, enquanto ele ainda não tem maturidade. Quantos de nós começamos a servir a Deus, estar com Deus com esse coração de escravo? Eu lembro quando eu me converti, gente, eu queria estar todo dia dentro da igreja, eu queria fazer a obra, sem saber que a obra que Deus queria fazer era aquela dentro de mim. Deus falou, filha, não existe obra que tu faça, eu preciso fazer uma obra dentro do teu coração. Mas a gente chega para Deus com esse sentimento de escravo, porque isso é natural do imaturo, ele não entender que ele é filho. Vem pessoas para mim falar, eu preciso fazer a obra. Uma menina me perguntou outro dia, Vivi, eu louvo. Eu falei, glória a Deus. E uma irmã falou que Deus vai me cobrar porque eu não estou louvando. Eu falei, mas Deus vai te cobrar o quê? Você é filha. Na hora certa, Ele vai jogar o azeite, vai te levantar e vai te colocar no lugar que tu deve estar. Quando nós temos esse entendimento de maturidade, em nome de Jesus, que essa maturidade venha sobre a nossa vida hoje. Esse entendimento que você não é uma escrava. O que eu vejo de meninas, de mulheres que se portam como escravas, não como filhas. Vocês lembram daquele filme Enrolados? Quem tem criança que sabe? Que ela é uma Rapunzel meia... E ela era filha, ela era a princesa perdida. Gente, aquele filme eu chorei. Porque para mim era a minha história com Deus. Eu era uma filha perdida, numa torre fechada, com uma mãe má, se fazendo de minha mãe. A religião faz isso, ela se faz de amiga. A religião vem, não, vem cá. Tu é minha filha. Até que um dia ela entendeu que ela não era filha daquela mulher, ela era filha do rei. E que ela tinha um palácio e ela tinha um destino. Muitas mulheres aqui precisam reconhecer que são filhas e se portar como filhas. O Luiz Hermínio fala tanto isso, acho tão lindo quando ele diz que você só acessa algumas coisas em Deus quando você as entende. Você só desfruta daquilo que você entende. Hoje a Vitória, a minha filha de 14 anos, ela nos constrange muito. Hoje ela chegou no quarto, eu tirei o celular dela na tarde. Eu falei, durante as tardes vou confiscar o teu celular. Porque era vendo série, fazendo tarefa, não dá, né? Eu falei, dá o teu celular pra mim. Quando eu confisquei o celular dela, eu sinto aqui toda tarde, a 1h o celular tá lá, vai pegar só 5 horas. Esse horário é tarefa, descansar, tempo com Deus e tal. Aí quando eu fiz isso, né, voltei cheia da razão pro meu quarto, Deus falou assim, dá teu celular pra mim também. Eu falei, Senhor, você está de brincadeira comigo? Não, filha, bota o seu celularzinho lá também. Eu falei, E aí a Vitória, quando obedece tem bênção, né, gente? A Vitória veio com a Bíblia aberta na mão chorando hoje pra mim. Eu falei, aí vem, bichinha profeta. Mãe, Deus falou comigo. Eu falei, viu? Aí Deus falou assim pra mim, viu? O que Deus falou contigo, filha? Ela assim, Deus falou, mãe, que sobre as sementes. Eu já li essa palavra tantas vezes, mãe. Mãe, olha só, a semente foi a mesma, mas os tipos de solo foram diferentes. E o tipo de solo é o coração. Eu assim, sim. Então, quer dizer então que a semente ela é boa, mas se o coração não for bom para receber, não vai dar fruto. Mãe, eu quero que o meu coração seja bom. E aí Deus começou a falar comigo isso. Deus começou a dizer, filha, eu quero trazer essa maturidade sobre o coração de vocês. Eu quero jogar sementes num coração e numa terra madura. Numa terra preparada. Vocês estão conseguindo entender? Que tem coisas que você está lutando em oração, mas elas não estão vindo porque você precisa amadurecer.
Eu estou falando isso repetidas vezes, vou falar de novo. Você precisa perdoar, abrir mão. Esses dias eu venci. Eu gosto de rasgar o coração aqui porque é bom. Tinha 2 pessoas que eu tinha uma resistência. Sabe resistência? Não preciso cumprimentar, não preciso olhar, aquela coisa. E o Telmo sempre, o meu marido é um homem maduro, glória a Deus por isso. Porque casar com um homem marica nessa área é difícil. Um homem que te ajuda a ficar chateada. Ela não olhou, não dá confiança pra ela. Ele não, amor, tu é diferente, tu é uma mulher diferente. Cumprimenta, tu é educada. Não olhou pra ti, olha, maduro. Tão maduro que eu digo, você tem inocente, mas é maduro. Maduro demais, não deixa eu crescer, sabe? A mulher precisa às vezes de umas tosadas. Que às vezes a gente faz uns comentários nada a ver. Esses dias no carro eu fiz um comentário pra ele, fulano e tal, né? Dele assim, não acho isso. Eu falei, que sem graça. Louca pra falar mais coisa. Sabe, era só uma pontinha pra me dar um veneninho. E ele assim, não acho isso. Daí eu troquei de assunto. Ele assim, ficasse com vergonha? Tô aprendendo. E ele me ajuda muito, né? E aí essas 2 pessoas, eu tava assim com, sabe, não, nada a ver, mas lá dentro tinha. Daí um dia daí até encontrei essa pessoa um dia, tipo aquele. Daí ele assim, amor, tu não é assim. Daí eu falei assim, amor, não preciso ficar lá cumprimentando, deixa. Daí tá, gente, encontrei essa pessoa. E eu tava lá no meu momento com Deus. Jesus. E as pessoas estavam lá, né? E Deus falou assim pra mim, se tu me ama, se tu é minha filha, hoje eu quero que tu abrace, beije e diga que ama. Senhor, essa coisa da minha cabeça, meu Deus, olhamos. E Deus falou, não é. Eu quero que tu ande acima. Acima, o maduro anda acima. O maduro não entra na briga, o maduro anda acima. E eu falei amém. E sabe, quando eu falei amém, eu comecei a amar aquela pessoa. Falei, Deus, aquilo começou a vir de uma verdade dentro do meu coração, porque eu não queria ser falsa. E quando eu abracei, quando eu abracei, e eu falei, olha, eu te amo, aquilo saiu de um coração de verdade. E teve uma outra pessoa que eu fui abraçar, que era essa outra, ela geralmente não olhava para mim, não me cumprimentava. Eu falei, Deus, ainda que ela vire o rosto, eu vou puxar ela pelo braço e vou abraçar ela hoje. E eu fiz isso. Mas ela, graças a Deus, eu abracei e ali foi. E Deus assim para mim, vencer sim. Eu falei, venci, Deus. Saí de lá tão feliz, parece que, pesos e pesos saíram das minhas costas. Quando eu cheguei no carro, o Telmo estava afinado de rir. Deus te pegou, hein? Então, ele assim, vencesse. Eu falei, nossa, a mesma palavra que Deus deu para mim, venci. Sabe o que eu quero dizer para você? Vença. Vença. Não seja falsa. Vença. Ame o que Deus ama. Deus ama. Então ame o que Deus ama. Pare. Em nome de Jesus. Porque olha só, Deus só vai derramar o que Ele precisa derramar quando nós formos maduras para lidar com aquilo que Ele tem para nós. E outros dias Deus falou assim comigo, filha, porque assim, gente, essa falta de maturidade, às vezes a pessoa espiritualmente ela é de Deus, vocês me entendem o que eu estou falando? Ela é de Deus. Eu comecei a separar isso no meu coração. A mulher é de Deus, o homem é de Deus. Eles caminham, eles oram, eles jejuam, mas eles não têm uma maturidade para lidar com as emoções deles. Porque inveja, ciúme, todo mundo sente. Não adianta vocês olhar com essa cara para mim. Ai, não sei o que é isso. A gente sabe. Às vezes uns mais, uns menos, mas a gente sente aquela pontinha. Lá dentro tem um negocinho. Mas o maduro, ele sabe lidar com aquilo que ele sente. O maduro, ele administra, canaliza para Deus, vai para Deus, e Deus vem sobre a vida dele e começa a ministrar o coração dele. E eu entendi, e eu penso assim, meu Deus, essa pessoa é tão de Deus, ela ora tanto, por que ela não vai? E Deus falou assim, porque falta maturidade. Eu não posso entregar na mão dela algo que ela vai usar para ferir os outros. Eu lembro que quando a gente estava lá no Renascer, um projeto social lá no Renascer, que tinha uns cultos lá, tem um pessoal que caminhava com a gente de antigamente, eles chegam aqui na Bapá e falam assim, não é o mesmo Telmo, não pode. Gente,
Lá não era forrado. Era uma bailanta das antigas, dentro do Renascer. Quem conhece já está rindo. Tinham matado 4 lá dentro uma vez, quando era bailanta, a facada. Então pensa no lugar, no pior lugar lá. Não era no lugar bom do Renascer, que o Renascer tem uma parte boa. Era o barra pesada. E aí a gente lá, e aí o Thelma assim, não vamos pintar não. Vamos lavar as paredes. Gente, o banheiro, sabe aquelas pessoas que acham que é pintor e pinto lá ele e ela? Era aquilo lá, aquele E assim com A. E eu lembro que durante os cultos um gambá subia em cima da armação do forro e ele andava pelo forro. Porque naquela época a nossa cabeça era todo o dinheiro era investido em cesta básica. Todo o dinheiro. Não tinha esse negócio de pintar uma parede. Não tinha. Marcelo, era só Deus. Tudo, assim, ou era investido em roupa para dar, ou cesta básica. Nós ganhamos não está aqui, uma guitarra linda da Ibanez, azul turquesa, maravilhosa. O cara mandou dos Estados Unidos, tá aqui para vocês. Não pensamos 2 vezes, pegamos a guitarra, vendemos tudo em cesta básica. Olha como Deus é bom. Olha como algumas coisas apontam para o que Deus faz. O cara que nós vendemos a guitarra, e assim, depois que passou essa fase, eu dizia, ai, que dor no coração, né? O rapaz doou com tanto carinho. Por que a gente fez isso, tal? E essa guitarra hoje está aqui. O cara veio oferecer para nós, eu acho que é tempo de vocês voltarem a ter essa guitarra. Olha como Deus aponta as coisas. E naquela época era tudo assim. Poucas pessoas iam lá, só pela misericórdia de Deus. O Thelma andava com uma calça rasgada. É de verdade, gente, rasgada. Eu tinha vergonha. Rasgada, ele disse, não, vou usar essa calça até rasgar, até lá. Porque para ele era até pecado comprar uma calça nova. Não, tu comprar cesta básica. Aí a camisa era do Leão, uma camisa do Leão. Sabe aquele extremo? Aquele extremo? Tudo que eu tinha eu dava. Qualquer pessoa, ai que bonito, pega. Era aquela fase que Deus estava assim, tudo. Eu lembro que naquela época a gente construiu a nossa casa. Quando eu construí a nossa casa, que eu vi o meu guarda-roupa, eu comecei a chorar. Por que eu não pus tudo em cesta básica para as pessoas? Por que eu não botei as minhas roupas num negócio pendurado? Era um extremo. Era falta de maturidade. Ainda bem que ele nos escondeu lá. Diz o pessoal que o Thelma ministrava riscando o facão no chão. E era só derrubando essa teologia da prosperidade. Era só assim. Mas sabe de uma coisa? Deus foi tão bom. E eu digo para vocês que quando nós estamos com Ele no exercício constante dessa fé, Ele nos amadurece. Hoje a gente olha assim, a gente tem aqui a assistência social da igreja, a gente abençoa as pessoas, mas com um coração maduro, entendendo hoje o nosso propósito e o nosso chamado. Sabe qual o maior nível de maturidade que você pode chegar? É você descobrir quem você é, quem você foi chamado para ser e você começar a estar justamente no lugar que Deus te chamou para estar. Isso envolve abandonar coisinhas. A partir de hoje, em nome de Jesus, menos coisinhas. Ai, sabe a fulana? Não quero saber. Você vai constranger as pessoas. Sabe o que ela disse? Não me interessa. Mas eu quero te contar para nós orar. Não me interessa. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Nada fica em oculto. Você não precisa mostrar quem a pessoa é. Ela mesma vai revelar quem ela é. Nada fica em oculto diante de Deus. Nada. Tudo se revela na presença de Deus. Então, para mim, um indicador de maturidade é saber que é filho. Um exemplo disso foi José do Egito. Eu já vou terminar. José do Egito era imaturo. Deus precisava amadurecer ele. Você imagina, ele é o filho preferido do pai, de Jacó. Ele ganhou uma túnica colorida. Sabe o que ele fez um dia? Olha, essas pessoas que não têm maturidade, elas falam na hora errada. Gente, sonhei que eu era um feixe de trigo. Um feixe de trigo, daí tinha um monte de feixe ao redor de mim. Só o meu ficava de pé e o resto tudo caía. Os irmãos já tinham ódio dele. Daí eles, ai desgraçado, tá querendo dizer que nós vamos te adorar? Até o pai, até Jacó falou, que é isso filho? Você está dizendo que nós vamos? Ah, eu sonhei. Daí ele teve outro sonho, o sol e a lua se dobravam
Daí os irmãos assim, esse cara, nós vamos matar ele. E o pai, ele realmente era o preferido do pai. Gente, depois vocês lêem Gênesis 36, ali 37, é muito top essa história. O que acontece? Os irmãos ficaram com tanto ódio dele, porque ele era cagueta ainda, cagueta de boca. Ele ainda caguetava o que os irmãos faziam. Jacó dizia assim, filho, eu confio tanto em ti, vai lá ver o que os teus irmãos estão aprontando. Diz a Bíblia que quando os irmãos viram ele chegando, olha lá o sonhador chegando, ó. José vindo, e eles começaram a arquitetar, vamos matar ele. Vamos matar, pegamos a túnica dele, molhamos de sangue, falamos que um leão veio, comeu ele, e pronto, o pai vai chorar 3, 4 dias, depois passa. Aí o irmão Rubem falou, não, vamos matar não, vamos só jogar ele num poço. Resumindo, eles venderam ele como escravo para Faraó. José passou por todo um processo, só que a mão de Deus estava com ele aonde ele estava. Não importa se você está preso numa cadeia, num poço sendo jogado, se essa é a vontade de Deus para a sua vida, o favor de Deus vai junto com você. Porque Deus precisava amadurecer o coração de José. Porque realmente, os irmãos depois iam se dobrar com feixes de trigo para ele. Realmente, ele ia ser o governador do Egito. Realmente, ele ia abrir as comportas e ter muita comida num tempo de muita fome. Mas ele precisava ter o coração correto para acessar esse lugar de maturidade. Porque quando os irmãos vieram, ele não matou os irmãos. Ele disse, vem cá, tem comida para todo mundo. Esse é o nosso coração. Talvez você vai dar de comer na mesa de pessoas que falaram mal de você. Você vai negar a comida? Não. Porque você é maduro. Por isso que às vezes você se pergunta, Deus, mas por quê? É por isso, hoje Deus está te respondendo. Algumas mulheres aqui estão tendo respostas. É por falta de maturidade. Por falta de exercício daquilo que eu já mandei você fazer. Por falta de você caminhar comigo. Que a maturidade não chega. E a maturidade é a chave que você vai abrir lugares em Deus que você nunca imaginou viver. Tem promessas aqui, eu vejo palavras pairando acima da cabeça de vocês. Que só vão dar o start a hora que você amadurecer. A hora que você resolver algumas coisas na sua vida. Eu poderia falar de 1 Coríntios 13, que fala ali do amor. O amor, ele é paciente, ele é benigno. Mas ali depois ele diz assim, não precisa abrir. 1 Coríntios 13, 11 diz assim, 13 e 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Pensava como menino. E raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 3 coisas são indicadores de uma pessoa madura. Como ela fala, como ela pensa e como ela raciocina. As coisas que você fala diz se você é maduro ou não. Então, em nome de Jesus, que você comece a exercitar as pequenas coisas que Ele já te deu. As pequenas sementes que colocou dentro do seu coração. Comece a obedecer. Que a maturidade de Deus vai vir sobre a sua vida. Deus precisa de filhos maduros. Esses dias eu estava orando e eu me lembrei da palavra do odre, que o vinho novo só vai vir quando o odre estiver preparado. E sabe qual é um dos que mostra que o odre ele realmente está preparado para receber o vinho novo? Porque o vinho novo ele entra e ele fermenta. Ele estica o odre. Isso quer dizer que tudo que Deus derramar sobre a sua vida vai te esticar, vai romper os teus limites. Sabe qual é o indicador do odre preparado? Ele tem elasticidade. Às vezes o ferro, ou às vezes alguma coisa ela é tão rígida, mas se vem na pressão ele quebra, porque ele é rígido, ele não tem elasticidade. Já viu pessoas fortes, turronas, quebrando? Porque elas não tiveram elasticidade. Mas quando você se deixa moldar por aquilo que entra dentro de você, você diz, não, vai expandir para todos os lados, mas eu quero essa presença sobre a minha vida. Você amadurece e você recebe. A maturidade, ela é emocional primeiro e depois ela é espiritual. Deus precisa nos amadurecer como mulheres. Até no próprio casamento, às vezes tantas imaturidades, brigas por imaturidades. Briga com a sogra, com a cunhada, por imaturidade. Coisas que nós podíamos ter engolido. Coisas que nós podíamos ter... Mas ainda a gente vai. Porque falta essa maturidade no nosso coração. Que hoje o Espírito Santo venha nos amadurecer, nos constranger. Para que você tenha aquela... Gente, eu tenho experiências nessa área. Pessoas que eu convivo. Que
Tá uma situação, sabe aquela situação que pega todo mundo de surpresa? Tem que ser rápido. Não dá para pensar. É naquela hora ali que se revela quem é o maduro. E a Bíblia ainda diz assim, ó, que é bom que essas situações aconteçam, porque revela quem é quem. E às vezes eu me surpreendo com a maturidade de algumas pessoas, das respostas, do coração. Coisas que eu talvez diria assim, nossa, eu acho que agora eu ficaria meio chateada. A pessoa resolveu de uma forma tão boa. Outro dia eu chamei uma aqui, eu falei, uau, que sabedoria. Ela disse assim, foi na hora, foi Deus. Porque quando nós amadurecemos, Ele começa a colocar dentro de nós aquilo que é dele. E a última coisa, o maduro não caminha em cima dos seus sentimentos. O maduro caminha na vontade de Deus, na palavra de Deus. E quanto mais você lê essa palavra aqui, mais sábio você vai ser. E mais direção você vai ter para a sua vida. Tem resposta para tudo aqui. Tudo. A maturidade está enquanto nós nos alimentamos dessa palavra. Amém? Eu quero orar com sua vida hoje. Quero pedir para que o Senhor venha com maturidade sobre o nosso coração. Eu digo para vocês, eu preciso entrar mais nesse lugar. Que o Senhor me leve a acessar lugares na presença dEle. Que essa mentalidade de escravo caia. Que é uma mentalidade. Caia do nosso coração. Para que nós possamos acessar lugares na presença de Deus. A maturidade, ela vem do exercício constante daquilo que Deus colocou para você. Queria que você fechasse seus olhos agora. Se você pudesse também se colocar de pé. Hoje é aquele dia que o Pai nos senta e diz assim, vem cá, eu quero te centrar. Quero centrar o teu coração em mim, quero centrar os teus pensamentos. Deixa eu amadurecer o teu coração. A maturidade vai fazer parte daquilo que eu vou fazer na sua vida. Te amadurecer vai fazer parte daquilo que eu quero fazer dentro da tua casa, da tua família. Às vezes nós oramos, nós buscamos a Deus por situações que nós mesmas jogamos depois tudo por água abaixo, por falta de maturidade, de entendimento. Mas eu sinto o Espírito Santo um desespero para que filhas maduras se levantem, filhos e filhas maduras se levantem, cheios da presença de Deus e da glória de Deus, para que nós possamos acessar lugares que o Senhor separou para nós. Em nome de Jesus. Você pode pedir para o Senhor trazer à sua memória situações que você precisa resolver, coisas que você precisa pôr em ordem na sua vida, na sua casa. No seu coração. Talvez pessoas que você precisa perdoar, lugares que você lá do passado que você precisa resolver, que você precisa ser curada. Coisas ainda que prendem o seu coração, os seus pensamentos, seus sentimentos. I'm not dancing on the ceiling, but I'm standing on my feet. The world didn't stop, it's spinning, still it's slowed enough for me. I'm not calling this a victory, no parade inside my head, but the weight I used to carry feels a little less intense. I stopped asking for perfection, stopped negotiating peace. Almost happy is enough to let tomorrow come. I don't need the fireworks, just a warming sun. If I'm smiling in between all the cracks and rough, I've learned this kind of living. Almost happy is enough. Some days still arrive unfinished, some nights don't let me sleep, but I'm kinder to my questions and the promises I keep. I don't chase the better version,
I just meet myself halfway. Found some comfort in the balance of being okay. I don't need to name the feeling to know it's real. Almost happy is enough to stay, to try to trust. I don't need a perfect sky, just light I can adjust. If my heart is breathing calm, even when it's tough, I'll take this kind of moment. Almost happy is enough. Maybe joy is not a peak, maybe it's the space we keep between the hurt and healing, where we're still feeling. If almost happy is enough to let myself belong, I don't need a louder life, just one that feels honest and warm. If I'm real and still intact, that already means so much. I don't need to be complete, almost happy is enough. Not perfect, not done, still here.